Você acredita que está comendo de forma saudável? Mas e se eu te dissesse que 4 frutas muito comuns, aquelas que parecem inofensivas e até benéficas, podem estar silenciosamente sabotando sua circulação, sua energia e até sua masculinidade? Não é carne vermelha, não é fritura nem álcool. São frutas. Frutas que talvez estejam agora mesmo na sua cozinha e que no corpo de um homem acima dos 50 podem agir como veneno lento, inflamando os vasos, desequilibrando os hormônios e afastando você da intimidade, do prazer, da conexão com quem você ama. E depois de acompanhar milhares de homens, posso afirmar com convicção, você não perdeu sua vitalidade. Ela só foi abafada por escolhas alimentares que não combinam mais com o seu corpo de hoje. Neste vídeo, vou revelar as 4 frutas que mais prejudicam os homens depois dos 50 e te mostrar substituições simples, naturais e deliciosas que podem reacender a circulação, restaurar o desejo e devolver a confiança no espelho e no olhar da pessoa amada. Se esse tema fala com você, digite o número 1 nos comentários. Isso me dá motivação para continuar trazendo conteúdos como esse. E claro, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta e compartilhe esse vídeo com outros homens que merecem viver com plenitude, mesmo depois dos 60. Ele é amarelo, tropical, refrescante, tem cara de saúde, gosto de verão e está presente no café da manhã de muitos homens que tentam viver melhor. Mas por trás da doçura do abacaxi pode estar um inimigo silencioso da sua vitalidade. Essa fruta é tão comum e aparentemente inofensiva, esconde 2 perigos para quem já passou dos 50. O excesso de frutose e a acidez elevada. O primeiro problema é a frutose, um tipo de açúcar natural encontrado em frutas doces, como o abacaxi. Quando somos jovens, nosso fígado consegue metabolizar essa frutose com mais eficiência, transformando em energia ou armazenando de forma segura. Mas com o envelhecimento, o metabolismo desacelera e a frutose em excesso começa a ser convertida em gordura visceral. E essa gordura não é qualquer gordura. Ela se acumula na região abdominal e se torna hormonalmente ativa. Ou seja, começa a transformar sua testosterona, o hormônio da força, do desejo e da presença masculina, em estrogênio. E o estrogênio, em excesso, amolece, desacelera e desliga o seu corpo. E o pior, tudo isso acontece em silêncio. Você continua comendo abacaxi todos os dias, acreditando que está fazendo bem, mas por dentro algo vai apagando devagar. A energia, o impulso, o brilho nos olhos. Foi o que aconteceu com o seu Roberto, um senhor de 72 anos, aposentado dos bombeiros. Ele chegou ao consultório com os olhos baixos e me disse: "Doutor, parece que estou ficando invisível. Não sinto mais aquele fogo por dentro." Era um homem ativo, forte, cuidadoso com a alimentação. Nada indicava um problema grave. Mas quando sentamos e analisamos a rotina dele, algo chamou a atenção. Todas as manhãs, em jejum, ele comia uma tigela cheia de abacaxi fresco. Ele jurava que aquilo ajudava a ir ao banheiro e a ter mais energia, mas na verdade o efeito era o oposto. A frutose estava acumulando gordura visceral e reduzindo a testosterona. E a acidez do abacaxi, consumida sem nenhum alimento sólido antes, estava inflamando o intestino, o que dificultava a absorção de nutrientes e a produção de óxido nítrico. E por que isso importa? Porque o óxido nítrico é a chave da circulação. É ele que relaxa os vasos, permite o fluxo de sangue para o cérebro e também para as regiões íntimas. Sem óxido nítrico suficiente, o sangue não chega onde deveria, e o que era para ser prazer, vira frustração. O que era para ser conexão, vira silêncio. Então fiz uma proposta simples para o Roberto: trocar o abacaxi pela melancia. A melancia, ao contrário do que muitos pensam, tem menos frutose e é rica em citrulina, um aminoácido que o corpo transforma em óxido nítrico de forma natural.
Ou seja, ela melhora a circulação, relaxa os vasos sanguíneos e ainda ajuda a reduzir a pressão. 2 semanas depois, ele voltou. O olhar era outro, mais firme, mais desperto. Doutor, voltei a acordar com aquela sensação de estar vivo. Meu corpo respondeu. E foi só isso. Uma troca simples, natural, sem medicamentos, sem suplementos caros. O abacaxi não é um vilão para todos. Mas para o homem maduro, que quer preservar sua circulação, seus hormônios e sua conexão íntima, ele pode estar atrapalhando mais do que ajudando. A mensagem aqui não é de medo, é de consciência. O que servia aos 30 pode sabotar você aos 70. E tudo começa com um gesto pequeno. Uma fruta que sai, outra que entra. Se você também come abacaxi regularmente, talvez seja a hora de ouvir seu corpo e experimentar algo novo. Porque o que você sente hoje não é fraqueza, é o corpo pedindo uma nova forma de cuidado. Elas são pequenas, docinhas, práticas. A gente come como quem não quer nada, assistindo TV, conversando ou até no caminho da cozinha. Afinal, são frutas, certo? Devem fazer bem. Mas e se eu te dissesse que depois dos 60, a uva pode agir no seu corpo mais como um doce do que como um alimento funcional, e que esse hábito aparentemente inofensivo pode estar desregulando sua glicose, inflamando seus vasos sanguíneos e apagando sua vitalidade por dentro? A uva, especialmente a verde semente, é rica em açúcares de rápida absorção, principalmente glicose e sacarose. Quando você come um punhado delas, esses açúcares entram no sangue quase instantaneamente, gerando um pico glicêmico. E o problema começa exatamente aí, porque esse pico repentino obriga seu corpo a liberar muita insulina de uma vez, e logo depois vem a queda. Esse ciclo de sobe e desce não só drena sua energia, mas provoca um estado crônico de inflamação leve, silenciosa e destrutiva. E sabe onde essa inflamação ataca? Primeiro, nos vasos sanguíneos, mais precisamente nas células endoteliais, uma camada fina que reveste suas artérias e tem uma função essencial: produzir óxido nítrico. Esse nome talvez soe técnico, mas ele é a chave da sua circulação. Sem óxido nítrico, os vasos não se dilatam, o sangue não flui e a vida íntima começa a falhar. Primeiro vem a sensação de menos firmeza. Depois o tempo de resposta aumenta. E por fim, aquele silêncio que ninguém entende direito, mas que todo casal sente. Foi isso que aconteceu com o seu Arnaldo, 68 anos, ex-diretor de escola, um homem educado, organizado, boa alimentação, sem vícios. Ele me procurou dizendo: doutor, eu não tenho doenças, mas estou murchando. Me sinto meio apagado, como se o brilho tivesse sumido. Fomos revisar a rotina dele. E lá estava uma tigela de uva sempre à vista. Ele comia durante o dia sem perceber. Natureza em forma de doce, né? Ele disse sorrindo. Mas para o corpo dele, aquilo era literalmente um bombom várias vezes por dia. A glicose elevada estava inflamando os vasos, reduzindo o óxido nítrico e afetando não só a circulação periférica, mas também a disposição e a clareza mental. Foi aí que fiz uma sugestão simples. E se você trocasse a uva por mirtilo, só um punhado por dia? O mirtilo, também conhecido como blueberry, é muito mais gentil com o organismo. Tem baixo índice glicêmico, é rico em antocianinas, um antioxidante potente que protege as paredes dos vasos, reduz a inflamação e ainda ajuda na memória. 2 semanas depois, Arnaldo me ligou. Doutor, é como se alguém tivesse ligado a luz. Estou dormindo melhor, mais focado. E minha esposa percebeu também tudo isso, com a troca de fruta. A uva não é ruim, mas para quem já passou dos 60, ela pode ser doce demais para um sistema vascular que precisa de equilíbrio, especialmente se você toma medicação para pressão ou tem sensibilidade ao açúcar. A verdade é que o que parecia leve pode estar pesando no seu corpo e o que parecia inofensivo pode estar afastando você da intimidade e da clareza mental. Trocar não é sacrificar, é escolher com sabedoria. O mirtilo talvez não tenha o mesmo sabor da infância, mas pode te ajudar a viver com mais presença, mais energia e mais conexão com você mesmo e com quem está ao seu lado. A banana é um clássico, está na cozinha de quase todo mundo. É prática, barata, rica em potássio e tem aquela imagem de snack saudável que combina com qualquer idade.
Mas o que quase ninguém sabe é que para o homem acima dos 60, essa fruta tão comum pode estar apagando aos poucos o seu desejo, sua energia e sua presença masculina. Não se trata de exagero. A explicação começa com a química do cérebro. A banana é conhecida por estimular a produção de serotonina, o chamado neurotransmissor do bem-estar. E, de fato, ela ajuda a acalmar, a relaxar, a dormir melhor. Mas aqui está o problema. Serotonina e dopamina competem. E é a dopamina que ativa o desejo, a motivação, o impulso sexual e até mesmo a vontade de viver com intensidade. Ou seja, quanto mais serotonina, menos dopamina. E menos dopamina significa um homem mais apático, menos interessado, mais distante de si mesmo e de quem está ao lado. Esse efeito é sutil, não acontece de um dia para o outro, mas vai se acumulando até que o espelho já não reflete mais quem você era. Foi isso que me contou seu Leandro, 70 anos, veterano, forte, daqueles homens que falam pouco, mas sentem muito. Ele chegou, sentou e disse com a voz baixa: "Doutor, eu não me sinto mais homem." Não é físico, é dentro. Ele fazia exercícios leves, não tinha doenças graves, comia de forma exemplar. Aveia, café preto e, claro, uma banana todas as manhãs. Mas o que parecia saudável estava, na verdade, banhando o cérebro dele com serotonina todos os dias, logo cedo. Resultado, a dopamina foi sendo silenciada e, junto com ela, o impulso, o foco, a libido, o brilho no olhar. Mas não parava por aí. A banana também contém lectinas, proteínas vegetais que, em pessoas sensíveis, podem irritar a mucosa intestinal e dificultar a absorção de nutrientes essenciais, como o zinco. E o zinco, talvez você já saiba, é essencial para a produção de testosterona. Menos zinco, menos testosterona. E, com isso, menos firmeza, menos vitalidade, menos confiança. Ou seja, era como se o corpo dele estivesse se desligando por dentro, aos poucos, silenciosamente. Fiz uma sugestão simples. E se você trocasse a banana por meio abacate? O abacate é um presente da natureza para os homens maduros. Rico em gorduras boas, as monoinsaturadas, ele ajuda a equilibrar os hormônios, não eleva a insulina, sustenta a energia e não interfere na dopamina. Além disso, tem potássio como a banana, mas sem o excesso de açúcar. E mais, contém vitamina B6, magnésio e antioxidantes, que auxiliam o sistema hormonal a funcionar com mais equilíbrio. 2 semanas depois, Leandro voltou. Não disse muita coisa, mas o olhar falou por ele. Na hora de sair, me deu a mão firme e disse: "Voltei a sentir no corpo e na alma." Às vezes, o que parece simples como uma banana no café da manhã pode estar segurando você num lugar de cansaço e desconexão. E o que parece estranho, como comer meio abacate com colher, pode ser exatamente o que seu corpo precisa para voltar a funcionar com verdade e potência. Essa troca não é um castigo, é uma chance de retomar o seu centro, sua presença, sua energia de dentro para fora. Você não precisa abrir mão de tudo, só precisa começar a escolher de forma mais consciente. E, talvez, como Leandro, descobrir que o homem que você foi, só está esperando o sinal certo, vindo da sua própria escolha. Durante décadas, a laranja foi tratada como símbolo de saúde. Quantas vezes ouvimos: "Comece o dia com um bom copo de suco de laranja. É rico em vitamina C." E sim, ela tem nutrientes. Mas a verdade é que para muitos homens após os 60, esse ritual matinal pode estar silenciosamente sabotando a circulação, a energia e a vida íntima. Isso acontece por 2 motivos principais e nenhum deles é falado o suficiente. Primeiro, a carga de açúcar. Um único copo de suco de laranja pode conter até 20 gramas de açúcar natural. E ao contrário da fruta inteira, o suco não tem fibras para desacelerar a absorção. O resultado? Um pico de glicose no sangue logo ao acordar. Esse pico força seu corpo a liberar insulina.
E horas depois vem a queda de energia. Mas, pior do que a oscilação de humor e cansaço é o que isso faz com seus vasos sanguíneos. Açúcar em excesso inflama o endotélio, a camada que controla a dilatação das artérias. E se o endotélio não funciona bem, a produção de óxido nítrico cai. E sem óxido nítrico, o sangue não circula como deveria. A ereção perde força, a cabeça fica mais lenta, o coração trabalha com mais esforço. O segundo problema é a acidez elevada. A laranja é uma das frutas mais ácidas da natureza. E quando consumida em jejum, como é comum, pode irritar a parede do estômago e do intestino. Essa inflamação intestinal, mesmo que leve, afeta a absorção de nutrientes, hormônios e até a produção de neurotransmissores. Ou seja, começa com um copo de suco e termina com um homem mais cansado, mais desconectado, mais frustrado. Foi isso que aconteceu com seu Henrique, de 74 anos. Engenheiro aposentado, mente afiada, hábitos saudáveis. Nunca fumou, bebia pouco, fazia caminhadas, mas nos últimos meses vinha se sentindo apagado. Foi essa palavra que ele usou, apagado. Como se a luz interna tivesse diminuído. Ele achava que estava fazendo tudo certo, e em grande parte estava mesmo. Mas quando perguntei sobre sua manhã, ele respondeu com orgulho: "Todo dia suco de laranja fresco é tradição desde criança." Foi difícil quebrar esse padrão. A memória afetiva era forte, mas quando expliquei o que aquele suco fazia nos vasos dele e como afetava o desempenho íntimo, ele aceitou tentar algo novo. Minha sugestão foi clara. Troque o suco de laranja por 120 ml de suco 100% de romã, sem açúcar, puro. A romã é um superalimento para homens maduros. Estudos mostram que ela aumenta a produção natural de testosterona, melhora a função endotelial e eleva os níveis de óxido nítrico, favorecendo a circulação onde ela mais importa. 2 semanas depois, Henrique me enviou uma mensagem. "Estou mais acordado, eu notei, minha esposa notou." Foi isso. Não foi milagre, foi biologia respeitada. A laranja não é vilã, mas no contexto de um corpo que mudou, ela pode ser ácida demais, doce demais, agressiva demais. A troca pela romã é mais do que uma mudança de sabor, é um gesto de reconexão, de escuta, de escolha. Porque não se trata apenas do que entra no seu copo, mas de como você quer se sentir ao acordar, ao se olhar no espelho, ao estar com quem você ama. E talvez essa escolha simples seja o primeiro passo para reacender o que parecia apagado. Se você chegou até aqui, talvez esteja se perguntando o que eu preciso mudar de forma prática. Então aqui vai um resumo claro e fácil de aplicar. Se você costuma consumir abacaxi com frequência, saiba que o excesso de frutose e acidez pode reduzir sua testosterona e inflamar os vasos sanguíneos. Nesse caso, experimente substituir por melancia, rica em citrulina, que ajuda a restaurar a circulação e trazer de volta o calor ao corpo. Se você belisca uvas ao longo do dia, pode estar provocando picos de açúcar e inflamação silenciosa nas artérias. Uma alternativa poderosa é o mirtilo ou blueberry, que protege o endotélio, melhora a memória e reacende a libido. Se a banana faz parte do seu café da manhã, vale prestar atenção. Ela pode aumentar serotonina demais, reduzir dopamina e, com o tempo, apagar sua energia masculina. Uma troca simples, como meio abacate por dia, pode sustentar seus hormônios e devolver o brilho no olhar. E se você ainda começa o dia com suco de laranja, saiba que ele pode estar sabotando seus níveis de óxido nítrico e deixando você mais apagado. Nesse caso, experimente o suco 100% de romã, sem açúcar, um aliado poderoso do coração e da virilidade. Mas mais importante do que essas trocas é o que elas representam. Um gesto de cuidado, de escuta, de reconexão com o homem que ainda vive dentro de você. Você não está quebrado. Você não está velho demais. Você só precisa de escolhas que respeitem o seu corpo de hoje. E se esse vídeo tocou em algo dentro de você, digite o número 1 nos comentários. Isso me mostra que vale a pena continuar trazendo este conteúdo com verdade e presença. E claro, curta o vídeo e inscreva-se no canal. Ative o sininho e compartilhe com outros homens que merecem viver com força, desejo e dignidade. Porque sim,
Ainda dá tempo, ainda tem caminho e ainda existe muito para sentir.